Boa tarde, eu sou a professora Neiva Maria, estou coordenadora do Centro de Memória Professor Biratã Castroviano, da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, Rede FAETEC. Na tarde de hoje nós estamos tendo o privilégio, o prazer, de contar com a presença dos alunos Thales e da aluna Larissa, que contarão para nós a sua experiência. O Thales, a experiência já ter vivido Jovens Embaixadores nesse ano, do dia 27 de junho a 19 de julho desse ano, que ele pôde viver essa experiência, e a Larissa, que viverá essa experiência, Larissa, em janeiro, do dia 10 de janeiro ao dia 29 de 1 de 2023, ela vai vivenciar. Então, isso faz parte do projeto JK Presente, que é um projeto do CMJK. Ok? Então, sejam bem-vindos, um grande prazer. Eu gostaria que vocês pudessem falar. Primeiro vai o Thales de Albuquerque Lima e depois a Larissa Ferreira Silva. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou o Thales, como a Neiva disse. E eu faço o curso técnico de administração. Na verdade, acabei de terminar aqui no JK. E eu tive uma experiência muito incrível no início do ano, que foi com o New York Times. Foi um programa de verão que eu passei baseado em Global Reporting, que seria uma reportagem global. E é um programa de verão muito conceituado da escola do New York Times. E esse programa ele foi realizado na Universidade Fordham, em Nova York. E eu recebi 70% de bolsa para poder atender a esse programa. E foi um momento muito interessante e incrível também, desde o início da procura para arrecadar os recursos restantes. E a gente conseguiu, com muita luta, muita divulgação, muita oratória, muitas conexões criadas, conseguimos terminar a arrecadação e eu fui para Nova York. Foi um pouquinho antes também do programa Jovens Embaixadores, esse programa. E lá em Nova York eu tive algumas aulas relacionadas aos refugiados, também a fotojornalismo. Então nós tivemos convidados repórteres da BBC, da ONU também, do National Geographic. O meu professor ele era do National Geographic, minha professora era do New York Times. E foi um momento muito, muito legal também, porque eu era o único brasileiro lá nesse programa, então não tinha como escapar do inglês, nem se fosse português de Portugal. E eu tive muitas conexões novas nesse programa, fiz muitos amigos de diversas partes do mundo, dos Estados Unidos também. Então na minha sala tinha gente do Havaí, da Califórnia, da Argentina, da Louisiana. Foi um momento muito incrível que eu nunca imaginava viver e que eu consegui viver através da procura de oportunidades de buscar informação. Então, buscar esse conhecimento foi muito essencial para poder viver essas novas oportunidades. E durante o programa, nós tivemos uma oficina sobre as regiões de Nova York, que são regiões que prezam muito pela cultura diversa na cidade. Então nós temos, por exemplo, o bairro Little Senegal, que é o pequeno Senegal, Little Brazil, que é o pequeno Brasil. Temos também um bairro, se eu não me engano, é o Little Mexico também, que é um bairro de mexicanos. Tem também um bairro da República Dominicana. Então são vários bairros que prezam pelas culturas diversas na cidade. Então essa oficina era para poder falar sobre esses bairros
e também para desenvolver o nosso projeto final lá. Nosso projeto final era para a gente criar uma matéria igual como nos modelos do New York Times. Então, os professores decidiram bairros para cada grupo e o meu grupo ficou com Little Senegal, Pequeno Senegal. Mas as matérias nós mesmos devíamos criar. A minha matéria foi então inspirada na pandemia e o tema que eu quis foi como a pandemia impactou o Little Senegal. E esse projeto final foi desenvolvido do meio para o final do programa. E também durante esse tempo nós tivemos essas palestras com os convidados. Também tivemos passeios extras, então eu saía para passear com os amigos também lá para o centro de Nova York. Foi um momento muito legal também, quando a gente foi na Times Square, que nem eles, nem eu conhecíamos. Então foi um momento muito mágico que a gente costumava ver em filmes, séries, desenhos e tudo mais. E a gente também conheceu comidas novas, produtos novos. Nós sempre procurávamos também experimentar coisas que não eram comuns no nosso país, por exemplo, fast food. Então, em todas essas saídas que a gente tinha em grupo ou em aula também, a gente sempre procurava explorar bastante a cidade. Então nós tivemos também uma saída pro Queens, junto com os professores, e nessa saída nós fomos passear por locais de imigrantes indianos e também iranianos. Nós fomos também num restaurante da Índia e o prato deles era muito bom também de se provar. Eles também têm muitos produtos parecidos com os do Brasil. Por exemplo, o suco de manga deles também é maravilhoso. E foi um momento muito legal de explorar a culinária de Nova York, que é muito diverso porque faz parte de várias povos diferentes. Então o tempo foi passando, a gente foi visitando lojas de roupa, lojas de eletrônicos, museus também. Nós fomos no Museu Fotográfica, que é um museu que mostra um lado ruim da humanidade através de fotos e pequenas legendas. Então é um museu totalmente escuro e lá dentro nós temos fotos bem grandes, com uma qualidade excelente, também mostrando pontos muito ruins que aconteceram na história. E uma frase muito marcante também, que assim que você entra no museu, está escrito lá que nós precisamos sempre rever a história para não repeti-la. Então essa frase conversa muito com as fotos que estão lá, que passaram ou continuam sendo reais também no cotidiano. Então foi um momento muito pesado e interessante, de incômodo, na minha turma, de Global Reporting, que estava participando desse passeio, no dia que a gente estava estudando sobre fotojornalismo e como a gente pode passar uma mensagem, pode incomodar, pode também trabalhar a ética através de fotos. Então a gente fez esse passeio e ao mesmo tempo tivemos um trabalho em que a gente tinha que fotografar Nova York aos nossos olhos e também apresentar um mini seminário sobre isso. Então eu tirei algumas fotos e fiz uma apresentação lá para o pessoal na sala de aula também. E os outros também fizeram esse trabalho e foi um momento muito legal. Também tivemos uma saída com os amigos para o Central Park. Foi muito legal também, que a gente viu, tinha muita natureza, muita gente também mostrando sua arte, que lá é muito comum. Então cantores, artistas cênicos também. E também os esquilos também, que não são muito comuns aqui no Brasil, foi bem legal de ver eles de perto. Então nos primeiros dias era algo incrível pra mim. Depois, você acostuma ter esquilo em cada esquina e tal.
Então foi algo muito legal isso. A gente também visitou um museu que fala do mundo artístico, lá em Nova York. Tem até uma aula que fala do MTV, mostra também os prêmios e tal, programa de televisão. E foi um momento muito legal da viagem, porque deu pra gente conhecer bastante da história da música e também da história da TV em Nova York também, nos Estados Unidos no geral. E após esses passeios, chegou o dia o nosso penúltimo dia, que foi quando a gente decidiu juntar, né, um grupo de amigos e aproveitou para ir na Estátua da Liberdade. Então a gente pegou a ferry, que é uma balsa, lá como eles chamam a balsa, né? Que é uma balsa gratuita também, uma oportunidade muito boa para ver a Estátua da Liberdade pertinho. Então a gente pegou lá em Nova York, a gente pegou o metrô, eles davam um cartão de metrô por semana pra gente poder circular pela cidade, como se fosse um cartão daqui do Rio mesmo, de passagem. Então a gente pegou o metrô, desceu lá nessa estação das balsas e pegou a balsa pra Nova Jersey, que é um estado que fica do ladinho de Nova York. E aí depois a gente veio a Estátua da Liberdade pertinho, tirou bastante fotos. Depois fomos às compras em Nova Jersey também. Comemos comidas diferentes, fomos em lojas, fomos também num jogo de futebol americano. Foi bem legal também. E na volta a gente chorou de saudade já, porque a vista estava linda demais. E foi um momento muito incrível na nossa vida que a gente nunca imaginou acontecer. E gente de tantos lugares diferentes conseguiu se conectar através desse programa do New York Times. Então, por exemplo, nesse grupo de amigos tinha uma menina da Austrália, outro menino da Califórnia, outra da Louisiana e outra de Nova Jersey, então, e eu do Brasil. Então era gente muito diferente, de lugares diferentes, se conectando por um propósito. Então foi um momento triste, mas muito feliz, de que a gente pode realizar sonhos, também realizar objetivos, e que não basta só sonhar, pegar aquelas gotas de serotonina e deitar e sonhar com aquilo apenas. É muito importante você praticar os seus sonhos. Então você começar a buscar o que você precisa para realizá-los. Isso é muito importante também. E no dia que chegou da realização dessa pesquisa no Little Senegal, nós fomos para o Little Senegal na parte da tarde. Então a gente ficou lá a maior parte do dia. A gente se dividiu em grupos. Nós fomos também na Associação de Americanos Senegaleses, lá de Nova York. E é uma associação de moradores que trabalha muito o esforço coletivo para uma comunidade melhor. E então foi bem legal de poder entrevistá-los. A gente estava bem tímido no começo, mas um amigo que estava com a gente, que sabia francês, também se enrolou bem a conversa com eles também, porque a língua oficial do Senegal é francês. E na hora que a gente chegou, eles estavam fazendo oração voltada para Meca, que é a religião de maioria no Senegal, é o islamismo, religião islâmica. Então foi um momento bem legal que a gente perguntou curiosidades sobre a comunidade, a história também, como é que estavam os trabalhos lá, como eles sobreviveram, resistiram, né, na pandemia. Então foi momentos de muita troca de cultura, de conhecimento, também de emoções. E após isso a gente se dividiu novamente
e procuro realizar pesquisas independentes, porque nossos projetos de matéria eram diferentes. Como eu disse, a minha era de como a pandemia impactou a comunidade. Então procurei entrevistar, por exemplo, uma cafeteria que tinha lá nessa comunidade. E foi muito marcante também porque a balconista até se emocionou contando a história da população que ela vive e como ela passou por essa realidade pandêmica. Também entrevistei um banco de alimentos que tinha nessa comunidade e entre outras pessoas que foram passando nas ruas e tudo mais. E no nosso último dia ocorreu a apresentação desses trabalhos. Eu apresentei a minha matéria também, tirei umas fotos para colocar num modelo bem jornalístico digital também. E foi um momento bem legal de poder trocar as experiências que a gente teve, não só criando essas matérias, mas também no programa da School of the New York Times, da escola do New York Times como um todo. E alguns naquele dia já foram embora para as casas e o meu dia final seria no dia seguinte. Então eu já aproveitei para deixar umas lembrancinhas do Rio, que eles adoraram também. Falaram que ficaram muito felizes com o meu desenvolvimento, com o desenvolvimento da turma também. Então foi um momento muito marcante, outros que virão, que eu acredito, na minha vida. E no final a gente teve uma palestra de encerramento também do programa, e nós fomos o Term 1, que é o primeiro termo. Esse programa ele tem 4 termos, então nós fomos os primeiros a participar desse programa no ano. E foi um momento muito triste, porque a gente teve que se despedir, então tiveram muitas lágrimas, muitos abraços também na hora que a gente foi se despedir. Então cada um pegou o seu carro, né, para poder pegar o voo para a cidade de origem. E esse foi mais um programa anterior aos que eu participei nesse ano. E o próximo foi o dos Jovens Embaixadores, que foi outro momento muito incrível na minha vida, que é um programa da Embaixada Americana do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aqui no Brasil, que começou em 2002, no projeto da embaixadora com a Márcia, que ela é do Departamento de Cultura aqui da Embaixada. E então esse projeto nasceu no coração delas, com a necessidade de conectar os 2 países e ao mesmo tempo também incentivar o empreendedorismo social na juventude. Então esse projeto começou no Brasil, mas ele hoje em dia faz parte também de outros países na América Latina, inclusive na Europa também. Então o programa Jovens Embaixadores ele existe há 20 anos e eu participei na data de comemoração desses 20 anos, foi esse ano. Então eu fui um dos 50 selecionados entre mais de 6 mil aplicantes e o único da capital do Rio de Janeiro também. Daqui do estado do Rio fui eu e mais 2 jovens embaixadores, uma de São João de Meriti, a Gabriela, e um de São Gonçalo, o Alan. Então nós fomos na época de verão, por causa da pandemia, eles estenderam para o meio do ano esse programa, que geralmente acontecia em janeiro, que era no inverno. Então tinham famílias anfitriãs, que eles chamam de host family lá no programa. Então o programa que eu participei foi um pouquinho diferente, porque foi no verão, nós costumávamos sempre estar em grupo. A primeira parada é em São Paulo, na verdade não costumava ser assim, mas na minha foi em São Paulo, sempre era em Brasília. Lá a gente teve umas comemorações muito legais dos 20 anos do programa, então com a Prefeitura de São Paulo, com ex-jovens embaixadores também, com o Cônsul Geral de São Paulo
nós tivemos palestras muito legais, relatos também, e projeções que o programa quer atingir. E também o bolo de 20 anos, que foi um momento muito legal que a gente teve lá, dos parabéns, das comemorações, das reuniões. E a gente realizou tudo isso. Tivemos no último dia um jantar muito legal na casa do cônsul geral de São Paulo, dos Estados Unidos em São Paulo. E no dia seguinte a gente partiu para Washington. E em Washington a gente foi hospedado na Universidade Católica de Washington. Foi uma experiência também incrível de passar pela vida acadêmica, né, dos americanos, e de poder conviver com várias pessoas diferentes, não só dos Estados Unidos, mas também do Brasil. Então é uma diversidade enorme. Então a gente tem jovem embaixador desde o norte do país, por exemplo, de Roraima, até do sul do país, do Rio Grande do Sul. Então é uma diversidade muito grande. E a gente participou também de um encontro no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lá a gente teve uma simulação da ONU com países fictícios. Tivemos reuniões com diplomatas, workshops, coisas do tipo. Na simulação da ONU, eu defendi a causa do Ministério de Relações Exteriores de Butão, que era um país fictício entre os outros que estavam participando. E nessa simulação a gente tratava da causa dos refugiados entre esses países fictícios também. Então foi um momento muito legal que a gente interpretou, né, a realidade de como estão tocando, né, as reuniões da ONU atualmente. Tivemos também passeios culturais e turísticos também, porque o programa preza muito por isso, não só a parte acadêmica, mas também mostrar as coisas legais dos Estados Unidos. Então era verão, as ruas estavam muito animadas, então a gente foi para o Monumento de Washington, foi para o Capitólio, foi para o Museu de História Natural, para o Museu de História Americana, entre outros museus. Foi um momento muito legal. E depois desse momento de Washington, nós fomos divididos em 3 grupos para poder visitar outras cidades americanas, como é de costume. A diferença é que nós não tivemos host families, famílias anfitriãs. Então, quem foi para Chicago, por exemplo, ficou no hostel internacional. Quem foi para Albuquerque, no Novo México, ficou na Universidade de Albuquerque. E quem foi para Seattle, ficou na Universidade de Seattle. E em Chicago nós tivemos uma palestra com a Bushra Amiwala. Ela foi a primeira vereadora muçulmana eleita em Chicago. E ela contou sobre a história da família dela, que é uma família de imigrantes do Paquistão. Contou também da trajetória dela na luta pelo direito das mulheres, também pela democratização das culturas, do direito de existir também, e da história dela também de persistência, porque não foi na primeira vez que ela concorreu à eleição que ela conseguiu vencer e ocupar o cargo, mas na segunda. Então ela não desistiu e continuou lutando pelo propósito que ela acredita. E em Chicago também nós conhecemos um jovem embaixador que participou do programa e atualmente está estudando também, fazendo graduação lá em Chicago. E eu peguei Covid junto com a minha amiga Eduarda, a Duda, que é de São Paulo também. E foi um momento muito triste, porque a gente teve que sair da programação e nos separar também do grupo. E
Mas também até que foi um perrengue chique, porque colocaram a gente no melhor hotel da cidade. Então, foi meio a meio. Nós ficamos hospedados no Hilton por 5 dias, esperando o pessoal. E assim que a gente saiu, a gente já retomou a programação, participou também de outros passeios, conheceu também a Vida Marinha de Chicago, conhecemos a pizza de Chicago, que é muito famosa também, que é uma pizza dessa grossura aqui, como se fosse uma torta. E a gente foi lá num restaurante para provar pela primeira vez a pizza de Chicago. E também durante o programa, nesse finalzinho, a gente teve a formatura, que foi a World Chicago que deu. É um braço da World Learning, que é um instituto que cuida da programação nos Estados Unidos, para a embaixada. E na World Chicago a gente tirou bastante foto com certificados, ensinou o pessoal como é que dança Olha a Onda. Durante o programa todo a gente ensinou na verdade várias palavras para eles em português. A que eles mais gostaram foi Simbora Galera. Então toda manhã a gente ouvia os gritos Simbora Galera. Então toda hora a gente estava rindo a beça dos perrengues. E depois que o pessoal teve que ir embora e a gente teve que ficar porque na época o decreto do governo dizia que a gente tinha que esperar pelo menos uma semana para poder pegar um voo depois de ter testado positivo. E lá todo dia a gente tinha que fazer teste no programa de Covid. Então cada um recebia um material para testagem, aí colocava o cotonete no nariz, pingava as gotas, aí se desse 2 traços é porque estava positivo. Alguns amigos também infelizmente pegaram Covid durante a viagem, e um também chegou a pegar antes de viajar. E felizmente os que pegaram Covid aqui no Brasil vão com a Larissa, vocês vão conhecer daqui a pouco também, para o programa de 2023. E assim que terminou lá a programação de Chicago, a gente se despediu do pessoal, a gente começou a aproveitar o que a gente não pôde aproveitar. Então, durante o isolamento, então eu e a Duda fomos para Northwestern, que é uma universidade muito famosa no mundo todo e que fica lá em Chicago. Nós também fomos no Skydeck, que é a maior torre de Chicago, então dava para ficar até em cima das nuvens, com o chão todo de vidro assim, para tirar foto. Então foram experiências muito legais, poder visitar o campus da universidade, também passar pelo Skydeck e inclusive conhecer a Five Below, que é uma loja que todos os preços são abaixo de $5. A gente fez a festa no último dia. E é uma loja muito legal que tem vários doces diferentes, biscoitos também, produtos eletrônicos. E a gente ficou mais um dia e depois retornou para Washington e encontrou o pessoal que visitou o Museu de História Afro-Americana e também visitou visitaram a Casa Branca. E a gente se encontrou, depois retornou pro Brasil, para São Paulo. Então foram experiências muito incríveis que aconteceram num tempo muito curto entre elas e que eu guardo no coração até hoje. Então mantenho muito contato com o pessoal que participou junto comigo. Na embaixada também nós temos a USBEA, que é a Associação de Ex-Intercambistas da Embaixada. Então agora eu sou membro da USBEA. Todo mundo que passa por algum programa da Embaixada, não só os Jovens Embaixadores, também faz parte dessa organização, que ajuda nos projetos futuros, financiando novas ideias que possam surgir dos membros
eventos também de networking para poder conectar o grupo, também eventos para chamar pessoas que nunca participaram de algum programa da embaixada. Então são várias oportunidades que o programa dá, mesmo após ter terminado o intercâmbio. E agora a Larissa vai explicar um pouquinho para vocês da trajetória dela e vai contar também como ela continua o legado das oportunidades acadêmicas e profissionais também no JK e para o futuro. Olá, gente. Meu nome é Larissa. Eu, assim como o Thales, concluí agora o ensino médio, técnico em administração aqui no JK. Eu nunca imaginei ser possível fazer um intercâmbio. Era algo que era um sonho meu, só que ficava bem guardado porque eu não achava que eu tinha capacidade de passar um intercâmbio, ainda mais que quando eu pensava em intercâmbio, eu pensava no custo de fazer um, que é muito alto. Então ficou guardado na gaveta e eu só estava seguindo a vida normalmente até eu conhecer o Thales, que esse ano passou por os 2 intercâmbios. E aí quando eu vi que ele conseguiu e como estava sendo uma experiência incrível, eu comecei a pensar, e se quando abrir o próximo processo seletivo eu tentar? E aí eu comecei a conversar com ele sobre como fazer, como que era. E a gente foi conversando, até que chegou um dia que ele falou: Larissa, abriu as inscrições de novos embaixadores, corre, é agora. E aí eu analisei como que era a inscrição, a gente conversou e começou a corrida contra o tempo para mandar todos os documentos que eles pedem, carta de recomendação. Os requisitos do programa é você ter entre 15 e 18 anos, estudar em uma escola pública e estar engajado em uma iniciativa de empreendedorismo social por pelo menos 6 meses. E aí a gente precisa de uma carta de recomendação de um professor e também do relatório de quem é responsável pelo projeto que você participa. E eu consegui os Jogos Embaixadores através do JK Sustentável. Eu comecei a participar dele assim que eu cheguei na escola, que foi em 2020. E através desse projeto incrível eu consegui ter um dos requisitos do programa. E eu sou muito grata por isso, sou muito grata à professora Carol, que me ajudou muito todos esses anos, a professora Ana Letícia, e ao Thales, que me ajudou em todo esse processo. E aí eu fiz a inscrição, mandei, respondi todas as perguntas. E aí depois as próximas etapas são a prova escrita, que pra mim foi a mais difícil. É uma prova que na minha edição foram 5 perguntas, na do Thales foram 10, né? São perguntas em inglês, tem que responder tudo em inglês e foram 2 horas de prova. E foi a parte mais tensa, porque eu sabia que era muito decisiva a parte da prova, mas passei pela prova, fiz. E depois teve a entrevista oral com 2 pessoas do consulado aqui do Rio, e também foi muito tenso. Foi minha primeira vez conversando com uma pessoa nativa dos Estados Unidos, mas todo esse processo já me fez aprender muitas coisas, inclusive sobre a minha capacidade em participar de um processo seletivo tão concorrido. Na minha edição foi mais de 7.000 inscrições. É muita gente, são pessoas do Brasil inteiro, e felizmente eu consegui, e estou muito feliz por essa oportunidade. Eu não vejo a hora de viajar. Eu viajo em janeiro de 2023, está bem perto, e é uma oportunidade que você não consegue nem mensurar o quanto você fica feliz só de imaginar tudo que vai acontecer. Eu ainda não sei qual cidade eu vou ficar nos Estados Unidos, eu vou saber essa semana. E o que eu tenho mais a dizer sobre isso também é que
passar uma mensagem de incentivo a você, jovem, que tem esses requisitos. Se inscreva, fique atento quando abrir o próximo processo, porque é uma oportunidade que muda a vida das pessoas. Como o Thales falou, não é só durante o programa, tem um antes, que você já aprende muitas coisas durante o processo seletivo. Você aprende muito sobre você, porque o programa quer saber de você. Ele não quer saber por exemplo, o seu conhecimento em inglês. Você tem que ter um nível de inglês bom para você se comunicar, mas ele vai mais a fundo. Ele quer saber quem você é, o que você faz para contribuir para um mundo melhor, como que você ajuda a sua comunidade. Ele quer que você seja um ator de mudança onde você vive. E isso é incrível porque incentiva esse movimento nos jovens de liderança, de empreendedorismo social, de ajudar um ao outro. E é uma corrente linda e poderosa que está se formando, e eu espero que eu e Thales sirvamos de inspiração para vocês tentarem também, porque é possível, e eu tenho certeza que todos nós podemos ter um futuro grandioso, e a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, batalhar. Se você ainda não tem um nível muito forte de inglês, comece a fazer um curso gratuito, pede uma ajuda a um professor de inglês aqui do JK, vai tentando, pode pedir ajuda para mim, para o Thales, e eu recomendo super tentar passar os Jogos Embaixadores, porque o depois do programa também é incrível. Eu vejo o tanto que o Thales recebe até hoje por ser um jovem embaixador. Então, é uma oportunidade incrível. Participem do JK Sustentável, do Gaia Sustentável, do Fretequinho, ou então em outras iniciativas que possam ter perto de você, para ter esse requisito e participar do programa. Eu não vejo a hora de viajar. Eu vou viajar em janeiro, então lá vai estar nevando. Vai ser a minha primeira vez vendo neve, a minha primeira vez no exterior, nos Estados Unidos. E isso é muito significativo, é muito incrível, e é algo que a minha família, por exemplo, ficou bem espantada, porque é algo que, como eu falei, fica muito ali na gaveta, algo escondido, algo que parece impossível, mas eu e o Thales viemos para dizer a vocês que não é impossível, é possível, e se você se dedicar, se você correr um pouco atrás, você pode sim conseguir. Fora as outras oportunidades que surgem de intercâmbio, por exemplo, a Prudential, que abriu as inscrições agora, tem o desafio Liga Jovem do Sebrae, que a gente está participando, que também o prêmio é uma viagem internacional, uma viagem para São Paulo e uma viagem internacional. Então, procurem saber mais sobre isso, sobre essas informações, porque vai agregar muito no currículo de vocês, na vida de vocês. Agrega em todas as áreas. Fora o fato de, por exemplo, nos Jogos Embaixadores, a gente conhece mais 49 jovens brasileiros que têm as mesmas aspirações de construir um Brasil melhor, um futuro melhor para todos nós. Então, é um programa que proporciona essa conexão que é muito forte. Eu conheci alguns jovens embaixadores da edição do Thales, que foi a Gabi e o Alan, e também conheci a Vitória, que a edição dela foi em 2020, né? E são pessoas incríveis que até hoje também estão tendo as consequências boas de ter sido um jovem embaixador. Então, sonhem com isso, acreditem que vocês podem também, e não só intercâmbio, mas também outras oportunidades aqui dentro do Brasil mesmo, porque tem muita coisa boa acontecendo. Semana passada a gente participou de um torneio de educação financeira, que também tem prêmios muito legais, e são só coisas que vão enriquecendo, e que nós jovens merecemos essa oportunidade.
escola pública, mas o nosso potencial, a nossa capacidade são imensos. Então, é algo muito gratificante, é uma honra para mim. E eu agradeço muito a todas as pessoas que contribuíram para que eu pudesse ter sido selecionada nos Jovens Embaixadores. Foi, ao total, 3 meses de inscrição, né, das etapas, até sair o resultado oficial. Saiu, inclusive, na live na Embaixada. Eu estava com o Thales e com alguns amigos aqui no JK, e aí a gente falou, vamos assistir a live juntos, de anúncio dos Jovens Embaixadores. Mas pra mim ia sair a lista, assim, na live, porque sempre, todo ano, sai uma lista com todos os nomes dos selecionados. E aí pra mim eu divulgar isso na hora, só que pra minha surpresa, eles escolheram alguns Jovens Embaixadores pra falar na hora, ali na live. E aí eu tava agoniada, eu queria logo o resultado. Aí do nada eu ouvi Larissa Ferreira da Silva. A gente começou a vibrar juntos, gritar, chorar, pular. E eu ainda apareci na live da Embaixada. E é um momento único, muito especial, é uma energia, é uma felicidade que não tem como explicar. Eu acho que é sobre isso, é sobre vocês, é sobre tentar ao máximo todos os dias. Eu sempre me dediquei muito aos estudos, ao que eu faço e a tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa que participa das coisas. Eu, quando vi o JK Sentado, eu me apaixonei logo de cara pelo projeto, por essa iniciativa que impacta a vida de estudantes, que impacta o meio ambiente. E tudo isso não foi em vão. Agora eu estou recebendo as recompensas disso. Então, saibam que nenhum esforço vai ser em vão. Acho que é isso que eu tenho para falar. Tá ótimo, Larissa. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que não. Tentem, porque quando vocês conseguirem, vocês vão só aproveitar as coisas boas. Agora, eu posso dizer que eu tenho uma viagem marcada dia 10 de janeiro, eu volto dia 29 de janeiro, e quando eu voltar eu conto mais sobre como foi essa experiência e estarei sempre para ajudar vocês, jovens que estão assistindo, a também participarem desses processos. Eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos os meus professores, a Neiva, o Edson, a toda a comunidade do JK, porque durante o processo eu falava, acho que eu não vou conseguir, não sei se vou conseguir, eu ficava na dúvida, me sentia muito insegura, muito ansiosa durante o processo, que é bem intenso, e todo mundo sempre falou, não, você vai passar, confia na sua capacidade, você deu o seu melhor, e isso fez diferença no meu dia a dia, isso me acalmava, e deu certo, eu passei, como vocês disseram, então muito obrigada. Eu só consigo sentir muita gratidão e felicidade por essa oportunidade. Obrigada. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Thales, Larissa, mais uma vez, parabéns pelo que vocês estão colhendo, né, do investimento que vocês fizeram pessoal, coletivo. E nós aqui do JK continuaremos na torcida por vocês e sempre estaremos disponíveis sempre que vocês precisarem, né? E como eu costumo dizer, vocês são orgulho JK, né? Então, a gente encerra, né, agradecendo muito a presença do Thales e da Larissa, e de uma próxima vez a Larissa já prometeu que ela vai contar a experiência dela como jovem embaixadora, né, de 2023. Então, gente, boa tarde, até breve.